Olá, gente! Hoje a gente vai fazer a prática de isolamento de micro-organismos, de técnicas de isolamento. E eu vou mostrar para vocês, antes da gente começar, o que a gente tem aqui. Nesses 3 tubos, a gente tem 3 colônias de bactéria que cresceram em agar inclinado, que é o que a gente vai usar como fonte de colônia. Aqui tem uma cepa de levedura, uma levedura do gênero Rhodotorola, que é o que a gente vai usar para inoculação de levedura. E aqui tem uma placa com fungo filamentoso, que vai ser a nossa fonte de fungo filamentoso. Nessa prática, além dessas amostras, a gente também vai usar essas 3 garrafas aqui, que são diluições de uma amostra real, de uma amostra tirada de uma lagoa. E aí elas foram diluídas 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Então a gente vai usar essas 3 diluições. Por que a gente faz isso? Porque o objetivo é isolar. Se eu colocar a amostra diretamente no meio de cultura, vai crescer muito micro-organismo. Então a gente faz essa diluição e essas diluições a gente inocula e aí vai ficar mais fácil de a gente obter colônia isolada, certo? Então eu vou começar mostrando para vocês os 3 modos de inocular em tubo com agar inclinado. Aqui tem 3 tubos que estão estéreis e a gente vai inocular neles. Primeiro, vou pegar essa colônia aqui. Então, como é que a gente faz quando tem a inoculação? A gente aquece essa agulha ao rubro, espera toda ela ficar vermelha. Quando ela está assim vermelha, a gente tira e a gente tem que contar até 15 para ela esfriar. Enquanto ela esfria, a gente tira o tampão com esse dedo aqui, o mínimo, passa a boca do tubo 3 vezes na chama, que é o que a gente chama de flambar. Nesse tempo, a agulha já está fria. A gente vem com cuidado para não encostar no tubo. Tira uma pequena parte desse crescimento aqui. Agora, vou flambar o tubo novamente. Colocar o tampão. E vou transferir isso para esse tubo com meio estéril. Quando eu abrir, passo a boca no bico de gás novamente. E aí a primeira técnica que eu vou mostrar aqui é a da estria em linha reta, que é simplesmente a gente encosta no fundo do meio, faz uma linha reta até a ponta do meio e pronto. Agora a gente flamba de novo. E aí esse crescimento vai acontecer em linha reta. Quando é que a gente usa esse tipo de técnica? Quando a gente quer observar as características culturais desses micro-organismos. Então eles vão crescer nesse formato, esses 3 aqui foram inoculados por estria em linha reta. E aí, aqui a gente tem como avaliar as características culturais. Outro modo de fazer essa inoculação é quando a gente faz o que chama de estria em zigue-zague. Então eu vou flambar aqui mais uma vez. Vou esperar esfriar. Agora que já está frio, eu vou retirar uma parte da amostra. Vou flambar o tubo novamente. E eu vou inocular agora nesse tubo aqui. Essa técnica é de estria em zigue-zague. O que a gente vai fazer? A gente vai tocar no fundo do bisel e vem fazendo um zigue-zague até chegar na parte de cima. Terminei. Aqui ele foi inoculado em zigue-zague. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente quer obter um crescimento assim. Se vocês repararem, aqui a gente tem muito mais crescimento de células do que aqui, que é inoculado por estria em linha reta. Então, quando a gente quer obter um crescimento muito grande, seja para preservação ou por outro motivo, a gente faz a estria em zigue-zague, certo? Que é para ficar desse modo aqui. Agora, a última técnica de inoculação em tubo,
que essa é uma técnica mais específica, que é mais quando a gente vai fazer alguma prova bioquímica, que é a última prática desse curso. Então, quando a gente tem alguma prova bioquímica para fazer, às vezes é necessário que a gente veja como o micro-organismo se comporta nessa parte do tubo, no fundo. Então, quando isso é necessário, o que a gente faz? A gente vem com a agulha, faz uma picada no fundo do tubo, volta, e quando chega aqui em cima a gente faz a estria. Então, muitas vezes, nas provas bioquímicas que são feitas em tubos de ensaio, com agro inclinado, a gente tem que ver como é que o micro-organismo se comporta aqui embaixo. Então, a gente faz a picada, para ver como ele se comporta aqui na parte mais funda do tubo, e quando tira a agulha daqui, vai fazendo a estria em zigue-zague de Bissell, certo? Então, para inocular em tubo, são essas três formas. Agora, para isolamento, é mais adequado a gente usar uma placa de Petri, porque na placa de Petri a gente tem uma área bem maior para colocar os micro-organismos, então a gente consegue fazer esse isolamento de uma forma melhor. Eu vou usar agora esse tubo com leveduras para mostrar a primeira técnica de isolamento em placa. A placa de Petri, a gente sempre costuma deixar ela invertida. Quando a gente vai usar, a gente abre ela com uma mão só, certo? E aí, com a agulha, a gente vai fazendo a estria. Então, nesse caso aqui, vai ser a estria em toda a placa. Como é que a gente faz? A gente faz a primeira estria em metade da placa, desse modo assim. Fazendo zigue-zague em metade da placa. Fecha e dá um giro de 90 graus. A gente vai pegar o final da estria que a gente fez aqui e trazer para esse 1/4 da placa que está aqui. A gente vai fazer assim. Fazer isso para cá. E agora, para finalizar, pega esse final da segunda estria e coloca aqui no último 1/4 da placa que ficou livre. Quando a gente está fazendo isso, a gente tem que ter muito cuidado para não encostar a última estria na primeira, porque se isso acontecer, aí a gente não vai conseguir fazer esse isolamento, certo? Esse é o primeiro método. Agora, a gente também pode fazer de outra forma. Que é o que a gente chama de estria em quadrante, que é uma forma mais eficaz quando a gente quer isolar um micro-organismo. Então aqui eu vou pegar essa placa que é maior. Vou pegar aqui, como é que a gente faz? A gente vai dividir a placa em 4 setores. Aqui é um, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e essa faixa no meio que sobra vai ser o quarto. Então a gente começa do mesmo modo como na outra, faz a estria nesse primeiro quadrante que a gente dividiu. Fez a estria aqui, agora a gente vai fechar, novamente tirar 90 graus, só que dessa vez a gente vai aquecer a agulha entre uma estria e outra. Isso aqui vai matar todas as células que estavam na agulha, então isso ajuda a obter o isolamento. Quando eu for começar de novo, eu tenho que esperar a agulha esfriar, e aí eu vou sair desse final da primeira estria para fazer a estria no segundo quadrante.
Então a gente faz assim. Fez a estria no segundo quadrante, fecha, gira novamente e agora aquece mais uma vez a agulha. Quando a agulha esfriar, a gente vem e faz novamente. O final da segunda estria a gente usa para fazer no terceiro quadrante. Então aqui a gente faz assim. Terminou o terceiro quadrante, a gente vai aquecer o rubro mais uma vez. E agora a gente faz a última. A última estria a gente pega o final da terceira, arrasta um pouquinho para a lateral e depois vem estriando até o centro da placa. Assim como no caso anterior, a gente tem que ter cuidado para não tocar essa estria onde a gente começou, senão o nosso isolamento não vai ficar bem feito. Porque a parte mais isolada, que é a última estria, a gente vai tocar na primeira, que é a menos isolada. Então a gente vem aqui, pega esse final aqui, traz um pouco para o lado, depois estria aqui para o meio e pronto. Aqui a gente terminou. Essa técnica de estria vai isolar bem melhor do que a última, tanto porque aqui a gente usa 4 estrias em vez de 3, como porque a agulha está sendo aquecida ao rubro entre uma estria e outra. Essas duas técnicas de inoculação em placa são muito adequadas para bactérias e para leveduras porque elas são unicelulares. Para fungos filamentosos, a gente não usa desse modo. O que a gente faz? Eu vou aqui aquecer de novo a agulha. Quando a agulha esfriar, eu vou retirar um pequeno pedaço aqui desse crescimento do fungo filamentoso e vou transferir para outra placa, mas não por estria como eu faço com os seres unicelulares. O fungo filamentoso é pluricelular, então a técnica de isolamento para ele é diferente. Vou tirar aqui um pequeno pedaço. Como é que a gente faz a inoculação por fungo? Simplesmente a gente pega o pedaço que a gente tirou e coloca aqui no meio da placa. E é assim, a partir daqui, o fungo ele vai se espalhar pelo resto da placa, com as estruturas dele, e aí a gente vai ter as colônias de fungo. Caso tenha mais de uma, vai crescer mais de uma, e aí a gente repete esse processo para fazer o isolamento. Essas são as técnicas de isolamento direto na placa de Petri. Além dessas, a gente tem o pour plate e o spread plate. Como é que a gente faz? O spread plate, que é o primeiro que a gente vai fazer aqui, é assim. A gente tem aqui a nossa placa de Petri. A gente vai pegar 0,1 ml ou 0,2 da nossa amostra, que no caso vão ser essas diluições que a gente vai usar. A gente vai colocar esse 0,1 ou 0,2 ml dentro da placa e com isso daqui, que é uma alça de Drygalski, a gente vai espalhar esse crescimento por aqui e essas colônias vão crescer aqui. Essa técnica é muito usada quando a gente vai fazer a partir de uma amostra de água natural. E também quando a gente vai fazer algum tipo de quantificação, que é o que a gente vai ver na próxima prática. Então aqui eu vou usar esses tubos, eu não vou mais precisar. Vou colocar aqui. Essas placas também não. Então o que eu vou precisar agora? Da minha amostra, de uma pipeta para retirar a amostra, de uma alça de Drygalski e da minha placa de Petri, que é onde eu vou fazer o spread plate. Então como é que eu começo? Eu vou deixar a placa aqui. Vou abrir a pipeta. Ok. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz, como essa amostra está aqui há um bom tempo, a gente faz a homogeneização. Professor, são 20 versões, né? É importante você dizer que, como
como os micro-organismos são partículas insolúveis, eles tendem a sedimentar. Uhum. Aí é preciso que você faça essa agitação. Mas aquele padrão são 20, né? São. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz é a homogeneização da amostra. Os micro-organismos, eles tendem a sedimentar, porque obviamente eles não se dissolvem na água, eles são insolúveis. Então a gente vem e faz essa homogeneização assim. Normalmente a gente conta 20 inversões desse tipo para fazer a homogeneização. Porque isso aqui garante que a gente está retirando uma parte representativa da nossa amostra. Então agora eu vou abrir minha pipeta. Agora vou abrir a garrafa, vou flambar e aqui eu vou retirar 1 ml, porque essa pipeta não consegue medir 0,1, e com esse 1 ml eu vou depositar na minha amostra. Que pode ser tanto 0,1 como 0,2 ml. Então tá aqui, retirei 1 ml. Vou flambar a boca da garrafa. E agora eu vou transferir isso para minha placa de Petri. No caso, eu vou colocar 0,1 ml. ml. Vou devolver esse restante aqui para a amostra. Na verdade, certo é um descarte, né? Eu estou sem o descarte aqui. Vou usar isso aqui. Então, depois de ter passado esse 0,1 ml, eu vou descartar o restante da amostra aqui. Vou abrir a minha alça de Drygalski. E com essa parte aqui da alça, eu vou espalhar pelo meio de cultura o volume de amostra que eu peguei. Essa alça de Drygalski estava estéril. Então agora, vou colocar ela no descarte também. E essa é a técnica do spread plate. A gente pode fazer isso para as 3 diluições. Quando é que a gente vai fazer isso? Se for um ambiente que eu não conheço, eu não tenho como saber qual diluição é a melhor para obter a quantidade de micro-organismos que eu preciso. Então, normalmente a gente faz várias e inocula várias, pelo menos 3 diferentes, para a gente poder obter um crescimento satisfatório. Quando a gente está usando isso para quantificação, que é a prática seguinte, a gente tem que obter de 30 a 300 colônias numa placa para que ela seja viável de ser contada, para que ela seja representativa da nossa amostra. Então, a gente faz várias diluições, que é para garantir que uma delas a gente vai conseguir essa massa de micro-organismos. A segunda técnica, a gente também vai usar a amostra, só que é o que a gente chama de pour plate. No pour plate, a gente vai usar uma placa estéreo e sobre essa placa estéreo, a gente vai colocar 1 ml da amostra
E depois desse 1 ml de amostra, a gente vai colocar o meio aqui por cima. Só que o que acontece? O meio, ele solidifica. Então, esse meio sólido, a gente tem que levar ele para ferver. E depois que ele ferve, ele vai estar a cerca de 100 graus. Eu não posso colocar ele diretamente sobre a minha amostra, senão isso vai matar os micro-organismos que tem lá. Então, eu espero que ele fique próximo de uma temperatura de 45 graus, que é uma temperatura ainda alta, mas que é suportável para os micro-organismos. E aí, nessa temperatura, eu vou colocar aqui sobre o crescimento. Então, agora eu vou pegar os meios de cultura que estavam fervendo. Ok, gente. Então, como eu disse, agora a gente vai fazer a técnica do pour plate, que consiste em quê? Eu vou colocar aqui, nessas placas que estão estéreis, eu vou colocar 1 ml da minha amostra. Por que no pour plate a gente coloca 1 ml? Como aqui a gente vai misturar isso com o meio, então não tem problema. Se eu colocar 1 ml aqui, no spread plate que a gente fez, vai ser uma quantidade muito grande de amostra em cima do meio. Então por isso que a gente coloca 0,1 ou 0,2. No pour plate, como fica tudo homogeneizado, a gente coloca só. No pour plate, como fica tudo homogeneizado, a gente pode colocar 1 ml. Então, eu vou pegar aqui de novo a minha amostra, a placa que eu vou usar e a pipeta. Então, vou abrir a pipeta. Vou abrir a garrafa, flambar a garrafa. Vou retirar 1 ml da minha amostra. Pronto. 1 ml. Vou flambar novamente. E vou colocar aqui na placa, está vazia, 1 ml da minha amostra. Vou descartar a pipeta e aqui está. Agora a gente vai colocar o meio aqui. Só que o que acontece? Esse meio acabou de ferver, então ele está a uma temperatura muito alta, como eu já tinha dito. Se eu colocar ele aqui agora, ele vai matar os micro-organismos que estão aqui e a gente não vai ter crescimento nenhum. Então a gente só coloca quando ele está próximo de 45 graus. E como é que a gente faz isso? A gente coloca esse meio de cultura aqui no nosso pulso. Eu não vou colocar agora porque ele ainda está muito quente. Mas essa temperatura de 45 graus é uma temperatura que a gente consegue suportar aqui no pulso. Se for uma temperatura maior, 50, 55, a gente não vai conseguir. Então é assim que a gente faz para saber quando está no ponto de colocar. Então eu vou deixar o tubo aqui esfriando um pouco para chegar na temperatura certa. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como é que a gente obtém esses meios de agar inclinado. Quando o agar sai da autoclave, ele fica com a aparência de um meio líquido, ele fica totalmente fundido. Com o passar do tempo, se eu deixar ele na posição que ele fica, ele vai solidificar assim, nessa posição. Só que como a gente já mostrou, às vezes é interessante ter uma área maior para fazer a inoculação. Então o que a gente faz? A gente tem aqui o que a gente chama de inclinador. A gente traz o tubo, enquanto ele ainda está líquido, fundido, e coloca ele aqui. Dependendo do tubo, ou a gente coloca assim, ou a gente coloca assim. Nesse caso, vai ficar melhor aqui. Então a gente deixa esses três aqui e espera eles solidificarem, certo? Agora eu vou voltar para cá, essa parte vai ser cortada. Pronto, pessoal, pode botar aqui de novo. Deixa eu esconder isso daqui. Tá aqui.
Ok? Então, depois desse tempo que ele passou inclinando, ele vai solidificar e vai ficar nessa posição aqui, que é o que a gente quer para o ágaro inclinado. Então é assim que a gente obtém o ágaro inclinado, certo? Enquanto isso, o meu meio estava aqui esfriando. Vamos ver se ele já está numa temperatura boa. Não, ainda está muito quente, os dois. Ainda estão muito quentes para a gente colocar aqui. Então a gente vai deixar esfriando mais um pouco aqui para ficar na temperatura certa, ok? Então, gente, agora... Pronto? Então, gente, agora, depois de um tempo, o meio já esfriou. Ó, já consigo manter ele aqui no meu pulso. Então já está na temperatura adequada. Eu vou tirar o tampão, flambar e vou colocar aqui. Quando eu colocar o meio aqui na placa, eu tenho que fazer uma homogeneização que a gente faz desenhando um 8 aqui na placa. Isso aqui é para homogeneizar o meio. Agora, o que acontece? A placa está bem mais fria do que o meio. A placa está a mais ou menos 20 graus e o meio estava em cerca de 45. Então, quando eu fiz isso, vai condensar vapor d'água aqui na parte de cima da tampa, que já está dando para ver aqui que tem vapor. E esse vapor não pode ficar aqui, porque se ele cair sobre o meio de cultura, ele vai fazer o que a gente chama de spread, e aí a gente não vai ter as colônias isoladas como a gente quer. Então tem dois métodos para a gente tirar isso. Ou a gente deixa a placa assim, resfriando aqui aberta no bico de gás, para que não forme esse vapor, e aí quando estiver totalmente resfriado a gente vem e tampa. Só que quando a gente está trabalhando com muita placa, isso toma muito espaço, e aí fica inviável. Então a gente faz o quê? A gente pega um pedacinho de algodão, coloca álcool 70 nesse algodão. A gente vai passar aqui nessa parte da placa, onde criou o vapor. E aí a gente passa bem rápido aqui na chama e pronto. Agora dá pra ver que ela tá limpa, sem vapor. E como o meio já resfriou, não vai mais formar vapor aqui. Então essa é a técnica do pour plate. A gente coloca o meio por cima da amostra que a gente colocou aqui. E o spread plate, que a gente coloca a amostra por cima do meio e depois faz o espalhamento com ácido hidrogálcico. São dois métodos de isolamento, mas também a gente pode usar para quantificação, que é como a gente vai ver na próxima prática, certo? Então, aqui.